Olá, bom dia pessoal. Vamos a mais uma aula, tá certo? Então, a gente vai aprender a resolver um pouco de equação de segundo grau incompleta. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai resolver primeiro quando tiver faltando o termo bx. Veja que ela é incompleta, ó. Aqui eu tenho um termo que diz a equação de grau 2 e o termo independente. Nesse segundo caso aqui, ele tem a equação que diz que é de grau 2, porque é de segundo grau, claro, e o termo bx está faltando o termo independente, que é o termo c. Então, temos duas regrinhas para se resolver aí, tá certo? Então, vamos lá resolver primeiro essa. Vamos resolver quando ax ao quadrado mais c igual a zero. Como assim, professora? Quando eu tenho uma equação desse tipo, então eu posso dizer que esse a aqui, ele precisa necessariamente ser diferente de zero e o termo independente também tem que ser diferente de zero, para que ela possa admitir raízes reais, ok? Então, vamos lá resolver aqui, ó. Eu tenho esse exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 64 igual a zero. Então, o que é que eu vou fazer? Vou usar o princípio aditivo. Ou, se você souber de forma bem direta, você faz de forma bem direta, tá certo? Mas vamos lá por parte. Então, eu vou adicionar aqui o oposto de 64, porque eu quero transportar 64 para o segundo membro. Quem é o oposto ou simétrico de 64? É mais 64. Eu vou adicionar o primeiro membro e depois vou adicionar também o segundo membro. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 64 mais 64 igual a zero mais 64, ok? Então, x ao quadrado menos 64 mais 64 vai embora, aí fica igual. 0 mais 64 vai dar 64. Vou racionalizar. Isso aqui vai ficar assim, ó. X igual a mais ou menos a raiz, ó, porque eu posso colocar raiz aqui e raiz aqui, tá certo? Então, essa raiz aqui vai ficar 2 dividido por 2, vai dar 1, foi o que a gente aprendeu. E aqui a gente vai resolver, tá certo? Raiz de 64, ok? Então, x vai ser igual, mais ou menos, quem é a raiz de 64? 8, por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. Então, as raízes são, eu vou chamar a primeira raiz de x1, que é igual a quem? Não é mais ou menos? Vamos pegar primeiro menos 8. E a segunda raiz, x2, mais 8. Então, ela admite duas raízes reais, uma positiva e uma negativa. Quando vier quase sempre dessa forma, a gente tem uma raiz positiva e uma negativa, tá certo? Mas nós temos as exceções. Observe esse exemplo aqui, ó. X ao quadrado mais 9 igual a zero. Vamos adicionar o oposto de mais 9, é menos 9. Então, vai ficar x ao quadrado mais 9 menos 9 igual a zero menos 9. Ok? Então, vai ficar x ao quadrado mais 9 menos 9 dá zero. Então, não precisa. E aqui fica 0 menos 9 dá menos 9. Existe raiz quadrada de raiz de menos 9? Não existe. Então, nesse caso aqui, não admite raiz real. Tá certo? Então, observa isso aqui, ó. Aqui é menos e aqui é mais. Tá certo? Vamos ao nosso segundo caso. Então, ax mais bx igual a zero. Isso quer dizer que uma dessas raízes, pode ser x1 ou x2, tem que ser igual a zero. Tá certo? Nós também podemos dizer que a aqui tem que ser diferente de zero e b também tem que ser diferente de zero. Tá certo? Para que ela possa admitir raiz real. E no caso aqui serão duas, né? Uma é zero e a outra que a gente achar. Vamos resolver aqui. Eu tenho 5x ao quadrado mais 6x igual a zero. O que é que eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho um termo que ele aparece aqui nos dois termos. Quem é? No caso, a incógnita. X. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar um x daqui e o x daqui. Então, eu vou colocar ele em evidência. Se chama
Coloca-se em evidência. Igual a 5. 5x. Por quê, professora? Peraí que eu já vou explicar. Aí mais 6 igual a 0. Preste atenção. Eu tenho aqui x multiplicado por 5x mais 6 igual a 0. Não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Se eu voltar aqui, x que multiplica 5x vai dar 5x ao quadrado. Mais por mais dá mais. X vezes 6 dá 6x igual a 0. Então, eu retorno a parte inicial, tá certo? Então, só fiz reescrever de uma forma diferente. Vamos lá, que agora multiplicar aqui, ó. Multiplicar não. Vamos igualar esse x aqui a 0, que é a nossa primeira raiz, tá certo? E depois igualar isso aqui também igual a 0. É igual como se fossem os produtos, né? Vamos ver. X igual a 0. E a gente também coloca quem? 5x mais 6 igual a 0. Agora, aqui não tem o que resolver, então a nossa primeira raiz, vamos achar a nossa segunda raiz aqui. Então, fica 5x mais 6, vou usar o princípio aditivo. Se você souber de forma direta, faz direto. Adicionar o oposto. Quem é o oposto? Menos 6, igual a 0, menos 6. Lembra que se eu adicionar aqui o primeiro membro, eu tenho que adicionar o segundo. Então, mais 6x menos 6x fica 5x igual a menos 6, né? 0 menos 6, menos 6. Então, x igual a menos 6 dividido por 5. Então, achei a minha segunda raiz. Então, x1 igual a 0 e x2 igual a menos 6 quintos. Se você quiser resolver de forma direta, eu tenho 5x mais 6 igual a 0. O que é que eu vou fazer? 5x mais 6 igual a 0, 5x igual. 6 está positivo, passa para o segundo membro negativo. X igual a menos 6, 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, tá aqui, ó. Tá certo? Então, qualquer dúvida, só me perguntar.